Vamos a um texto, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. Logo após eu quero crer que logo após a mensagem, acabando esta reunião, eu pretendo retornar à minha casa e eu quero dizer aos irmãos que eu sou carente das orações dos irmãos. Se eu sair de São Paulo 5 da tarde, eu chego em casa por volta de 10 da noite. E eu peço aos irmãos que orem para que Deus me dê um bom retorno. Foi um prazer ter conhecido os irmãos. Se eu falei em alguma coisa, o meu jeitão é esse mesmo, viu, irmãos? Tem gente que tem bazuca que mata dinossauro. O meu é espingardinha de matar tico-tico. E esse é o nosso jeitão mesmo. Não tem novidade, não. Mas foi um prazer ter conhecido os irmãos. Foi um prazer ter conhecido os pastores, né? Muitos receptivos, uma bênção. Rever alguns irmãos e amigos. Há 25 anos atrás, eu trabalhei aqui na Marquês de São Vicente, e um dia de frente tinha um restaurante, e eu entrei para tomar um café. Ali eu fiz uma boa amizade, ficamos muitos anos ali, trabalhando frente a frente, e hoje eu reencontrei ele, o irmão Marcelo, que estava na cozinha ali trabalhando. Um amigo que Deus nos deu, o tempo nos afastou, mas a amizade continuou, porque isso é o que importa, né? Eu tenho 45 anos de vida. Se Jesus levar mais 40 anos para voltar, eu vou estar com 85. Agora, a minha matemática é o seguinte, irmãos: talvez o altar na minha vida vai ter passado, porque vem vindo uma geração nova aí, não é verdade? Vem vindo uma geração nova. Não tem problema que eu vou ficar sentadinho no meu canto, intercedendo por quem está na linha de frente. Para mim, o mais importante é eu ter feito amizade ao longo desses anos todos. Então eu espero deixar bons amigos nesta casa, neste campo, ainda que nós não temos aproximação, mas eu já me sinto amigo dos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, prospere o trabalho da mão dos irmãos, e passando por Catanduva, que é logo ali, pode ter certeza que tem uma fonte para você beber um pouco de água lá, em nome de Jesus. Amém? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 18. A minha tradução é um pouco diferente, mas uma tradução mais simples vai dizer assim: na verdade eu te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. E quando Jesus disse isso, ele disse significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe: segue-me. Voltando-se Pedro, viu que quem o seguia era aquele discípulo a quem Jesus amava. Aquele discípulo que na Santa Ceia colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus lá na Santa Ceia: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas o que Jesus disse foi: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti. Amém. Tome assento, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus nos dê uma boa palavra, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que acabamos de citar, me permita retornar um pouquinho atrás para nós chegarmos até aqui. A Bíblia diz que Jesus nasce, e o nascimento não teve holofote, no nascimento não teve máquina fotográfica, no nascimento não teve câmera para registrar, no nascimento não teve jogatina de confetes. O nascimento dele foi um pouco anônimo, diferente de um nascimento de filho de celebridade nos dias de hoje. Esses dias eu estava vendo uma matéria de uma revista importante norte-americana. Nasceu um filho de um casal famoso de Hollywood. E eu falei até para minha esposa: meu Deus, olha isso aqui.
o tamanho da bagatela que aquela revista estava oferecendo para os pais, para poder ter o direito de imagem da primeira fotografia do rosto da criança, para apresentar a criança ao mundo. O país parou para ver o rosto da criança. Você vai se lembrar de quando nasceu o bisneto, o primeiro bisneto da rainha Elizabeth. O mundo parou para ver a mãe sair daquela maternidade juntamente com o pai e a criança em volta nos panos, e a Inglaterra parou para tentar registrar o rosto daquela criança. Se você não viu, você pode puxar nas redes sociais, porque isso ficou registrado. Só que, para surpresa de todos, quando abriu a porta da maternidade, saiu o pai, saiu a mãe, mas a criança envolta em panos, ninguém conseguiu registrar o rosto da criança. O que eu quero dizer? Que filho de gente famosa no mundo terreno chama atenção, e todos querem ter o direito, a oportunidade de ver pela primeira vez. Se você pegar na Bíblia, o de Jesus foi diferente. De Jesus não teve plateia, de Jesus não teve auditório. A terra não parou para ver o seu nascimento, mas a Bíblia diz que o céu parou. O céu se abriu, um coral de anjo desceu e cantou glória a Deus nas alturas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. A Bíblia diz que Deus o esconde e ninguém sabe por onde ele anda, no intervalo de quase 13 anos. Logo após o nascimento, a Bíblia volta a falar dele com 13 anos. Ele está sentado no templo, no pé de doutor, ouvindo o doutor da lei e falando com o doutor. Diferente de Paulo. Eu, abaixo de Jesus no Novo Testamento, eu gosto de bastante personagens que tem, mas Paulo chama toda a nossa atenção, principalmente para nós que somos obreiro. Só que Paulo, quando adolescente, sentou no pé de doutor para aprender com o doutor, para se tornar doutor. Jesus, adolescente, sentou sim no pé de doutor, mas não para aprender, porque Jesus é Jesus e não tem para ninguém. A Bíblia diz que ele é escondido novamente, e agora num intervalo um pouco maior, ele vai aparecer lá diante de João Batista, na beira do Jordão, com 30 anos para ser batizado. Antes de Jesus chegar para ser batizado, João Batista já vinha preparando o caminho. João Batista tinha umas ministrações que dizia mais ou menos assim, vem vindo um após mim, que é antes do que eu, que é primeiro do que eu. Ele vem após mim, mas é primeiro do que eu. Eu vos batizo com água, mas quem vem vindo aí vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E já vou dar uma notícia: não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E é num culto como esse que Jesus chega. Parece que vejo João Batista pregando, Jesus apontando e João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele acabou de chegar. Jesus dizendo: eu vim para ser batizado, João, mas eu acabei de falar que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Mas você foi o escolhido. Mas tem gente melhor, mas você foi escolhido. Tem quem canta mais, mas você foi escolhido. Tem quem prega mais, mas você foi escolhido. Tem melhor do que você, mas você foi escolhido. Só para você desentalar um glória depois desse almoço abençoado. Pode ter até melhor do que você, mas você foi o escolhido. Deus te escolheu para isso. A Bíblia vai dizer que ele é batizado e logo após o batismo ele é levado ao deserto para ser tentado. A Bíblia diz que ele fica no intervalo de 40 dias e ao cabo dos 40 dias ele volta triunfante, venceu pelo poder da palavra. A Bíblia diz que ele volta e agora ele vai escolher 12 homens para trabalhar com ele no ministério. E me permita abrir um parênteses aqui: 12 homens que não falavam na mesma língua. Não no sentido de idioma, mas no sentido de linha de raciocínio. Ali ninguém era igual a ninguém. Ninguém tinha a mesma cultura, ninguém tinha o mesmo grau de conhecimento, ninguém tinha o mesmo poder aquisitivo. 12 homens totalmente diferentes que Jesus vai pegar, escolher, nomear para trabalhar no ministério. Por quê? Porque aqui ninguém é igual a ninguém. Aqui todo mundo é diferente. Nem tipo sanguíneo aqui, dos outros é igual. Ninguém é igual a ninguém. Agora tem uma coisa: só Jesus consegue fazer isso. Pegar um monte de gente numa tarde de feriado, colocar em 4 paredes, apesar de ninguém ser igual, mas com a presença de Jesus as indiferenças caem e nós estamos reunidos no pé dele dando glórias ao nome de Jesus. Porque Deus sabe respeitar o jeito que você é. Eu vou repetir: Deus te respeita do jeito que você é. Deus respeita o teu ritmo e Deus vai te usar no teu ritmo. Por isso que eu digo, ninguém é papagaio de congresso, meu irmão. Não é porque canta num tom que tu tem que cantar igual. Não é porque corta queijo no ar no remiflow, remifly, que tu tem que entrar no remiflow, remifly. Não, não. A porção dela é uma, a tua é outra. A dele é uma, a tua é outra. Mas prepara um glória. O Deus que usa ela, usa você. Que usa ele, usa você. Oh glória. Você vai pegar o instrumento. Instrumento não é igual. Teclado não faz som de guitarra. Guitarra não faz som de bateria.
Bateria não faz som de contrabaixo. Mas se tiver na harmonia, cada um no seu ritmo e na sua tonalidade, dá uma harmonia no louvor. É assim ou não é, irmão? Um dá glória a Deus de lá, outro dá um terra daqui, um dá uma rajada de lá, outro fala glória daqui. Ó, harmonia. Deus te respeita do jeito que você é. Oh, glórias a Jesus. Ele vai escolher 12 homens para trabalhar no ministério. E o ministério vai levar de 3 anos a 3 anos e meio. Ao cabo dos 3 anos e 3 anos e meio, para resumir por causa do horário, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a acalentar o coração dos discípulos. E Jesus começa a acalentar mais ou menos assim, ó, estamos indo para Jerusalém, hein? Estou parafraseando, viu, irmãos? Mas Jesus vai dizer assim, ó, estamos indo para Jerusalém, hein? E já vou dar uma notícia para vocês, chegando lá eu vou ser preso, julgado, condenado e vou ser morto. Mas por que o senhor está falando isso, Nazareno? Eu estou falando isso para vocês não falar que eu fui pego de surpresa. Porque vai que a gente chega lá, acontece isso, alguém vai dizer, se o Nazareno soubesse, não tinha vindo para Jerusalém. Não, senhor, eu vim foi para isso mesmo. Ninguém tira a minha vida porque quer. Sou eu que dou a minha vida por amor a vós. Porque não foste vós que escolheste a mim. Mereciam glória melhor. Mas receba agora, eu escolhi a vós e vos nomeei. Oh, glórias a Jesus. Jesus vai para Jerusalém. Chegando lá é do jeito que ele já estava planejado, já estava escrito. Ele é preso, julgado, condenado, açoitado, coroado com coroa de espinho, crucificado, levantado no madeiro, é morto, é sepultado. Mas passa o primeiro dia, passa o segundo dia, no terceiro dia, a Bíblia vai dizer que desce um anjo do céu como um raio. Tem evangelista que diz que o semblante do anjo era de relâmpago. Tem evangelista que vai dizer que as vestes eram reluzentes como relâmpago. Tem evangelista que vai dizer que as vestes eram resplandecentes e o semblante do anjo era de menino. Como era o anjo eu não sei, só sei que o anjo desceu. E quando o anjo desceu, a história vai dizer que quando ele rela o pé no jardim da sepultura, a pedra... Sabe qual era a força necessária para remover a pedra? Era uma força de 20 homens necessária para remover a pedra que estava na boca da sepultura. E o anjo nem relou na pedra. Quando o anjo rela no jardim, no chão, a pedra sai. Prepare um glória, segura, ouve, se você achar, dê o melhor que você pode. A boca da sepultura não foi aberta para Jesus poder sair de dentro. Não, a sepultura foi aberta para mostrar para o mundo que estava vazia, porque Jesus já tinha ressuscitado. Olha, irmão, eu não vou falar isso para você dar outro glória não, mas merecia um glória melhor do que esse. Sabe por que essa palavra merecia um glória melhor do que esse? Porque se os budistas forem no túmulo de Allan Kardec, vai ver, se os budistas forem no túmulo de Buda, vai ver escrito lá, aqui jaz Buda, descansa em paz. Se os mormons forem no túmulo de José do Smith, aqui jaz José do Smith, descansa em paz. Enfim, qualquer seguidor de religião for atrás do túmulo do fundador, vai estar lá. Mas se eu e você for no túmulo de Jesus, Deus me levou lá 2 vezes, tirei foto até com a placa, estava escrito, não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Alabaixou. Se me der um pouco de retorno, eu agradeço. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, se você voltar no capítulo 20 do Evangelho de João, eu li no capítulo 21, mas se você voltar no capítulo 20, você vai ver escrito, Maria Madalena resolve visitar o túmulo de Jesus. Preste atenção nisso. Ela vai visitar o túmulo de Jesus, e o texto diz que quando ela chega no túmulo de Jesus, de longe, ela vê que o negócio está diferente. Vamos dizer junto? O negócio está? E o negócio está? Porque com Jesus o negócio é diferente, irmão. O ímpio passa na porta da igreja, vê um barulhão desse e pergunta, mas que negócio é esse? Um feriadão desse, um monte de gente de terno, gravata, reunido dentro de 4 paredes gritando. É porque eles estão lá fora, se eles entrar aqui, eles vão ver porque que nós estamos adorando. Nós somos o único povo que adoramos aquele morto que reviveu e passeia no nosso meio. O Santo de Israel. Mas vamos para frente por causa do horário aqui. A Bíblia diz que quando ela chega, a boca da sepultura está aberta. Ela não procura nada, não quer saber onde está a pedra, não quer saber de nada. Pega o texto quando tu chegar na tua casa. Evangelho de João capítulo 20. Ela entra dentro da sepultura e começa a procurar o corpo de Jesus. O anjo sentado na pedra. Qual que é a pedra? A pedra lá em Israel, quando tu for lá, se Deus te levar, você tiver o privilégio, eu recebo também, irmão, eu vou, glórias a Jesus. Quando você chega lá, você entra dentro da gruta, é uma gruta que você entra dentro, você entrou aqui, você virou à direita, começa a parede, é uma grade. Hoje colocaram grade para preservar o local. Você vai ver 3 pedras dentro daquela grade, uma pedra mais alta, de assim, e 2 pedras na soleira mais baixo.
O dono da sepultura, ou a pessoa mais importante do dono da sepultura, era colocado o corpo aqui. Depois a pessoa mais importante para ele, depois dele, ela é colocada na cabeceira ou na peseira. Quando ela entra dentro da sepultura, que ela procura Jesus, ela não vê Jesus. E o anjo sentado em uma das pedras de olho nela. Mas ela não queria assunto com o anjo. Ela queria o assunto, era com Jesus. Mas Jesus não estava, ela teve que ficar com o anjo mesmo. E já que ela não procurou assunto com o anjo procurou assunto com ela. O anjo disse: irmã, a senhora está procurando quem aqui? Eu estou procurando Jesus. O senhor viu onde colocaram ele? Não, não está mais aqui não. Onde ele estava? Não, aqui ó, ele já ressuscitou. E de anunciai que ele vive. Vamos dizer junto? Anunciai que ele. Ela sai em desembalar da carreira. Mandou a irmã Maria entregar a notícia, ela vai entregar. Ela sai em desembalar da carreira. E no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que ela encontra 2 discípulos de Jesus. E a Bíblia vai dizer quem é? Pedro e João. E ela chega mais ou menos assim: acabei de vir da sepultura de Jesus. E o que tem? O que tem que ele não está mais lá? E como que ele não está mais lá? Acabei de ver um moço vestido de branco que me deu um choque. Perguntou por que eu procuro na casa de morto aquele que é vivo. E mandou eu sair correndo e anunciar que ele ressuscita. A Bíblia vai dizer, preste atenção, Evangelho de João, capítulo de número 20, vai dizer que não deu nem tempo dela acabar o testemunho, os 2 deixaram ela falando sozinha e correu na sepultura. A irmã nem acabou de falar, deixaram a irmã falando sozinha para trás. E o texto diz que os 2 correndo, Pedro e João, só que tem uma coisa, eles deixaram ela para trás, mas ela não ficou parada, ela correu atrás deles. Pega o texto. Só que eles correram na frente. E no meio da corrida, a Bíblia diz que um dos 2 se destaca. E a Bíblia vai dizer quem é. O discípulo a quem Jesus amava, João. Eu já vi pregadores dizendo, irmãos, que João chegou primeiro na sepultura porque ele era o discípulo do amor e quem ama chega primeiro. A frase é bonita, mas eu não concordo. Também não vim aqui ensinar ninguém porque eu não sei para isso. Mas para mim, João chegou primeiro na sepultura porque ele era mais novo do que Pedro. E eu quero ver qual é o obreiro mais velho que vai alcançar os mais novos. Pelo menos na corrida. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui, senão eu vou tomar uma... É forte. Mas deixa eu arrumar esse negócio aqui, irmãos. Não adianta os mais velhos tentar segurar os mais novos, irmão. Eu sou da Assembleia de Deus, nascido e criado na igreja. Tenho 45 anos de igreja e 9 meses, porque desde a formação eu já estava indo para a igreja junto com a minha mãe. Nós temos uma teoria no nosso meio que só tem que cair por terra. Pastor, mas aqui não acontece isso. Aqui não, lá nas minhas bandas acontece. A pessoa é mais nova, o mais velho diz assim: o que esse menino tem para me ensinar? Isso aí tem idade para ser meu neto, meu filho. Ele tem o que para me ensinar? Só que ele se esquece que quando todo mundo correu de Golias, um menino de 16 anos diz: deixa comigo que eu vou lá resolver esse negócio aí. Tem muito menino bom que Deus vai usar, hein? Eu vou repetir, tem muito menino bom que Deus vai levantar para usar, hein? Maraio, remanso, é para cantar, é para tocar, é para pregar, é para pastorear, porque maturidade não está no RG não, maturidade está aqui, ó. Deus vai levantar instrumento para a glória. Oh, me dá um pouquinho de retorno se eu puder. Agora presta atenção aqui que eu estou dizendo. Só que nós temos também um grande defeito: os meninos se sentem demais. Pronto, deixa eu passar um pano para todo mundo aqui, para ficar bom para todo mundo, irmão. Os meninos se acham demais. O menino entra numa escola teológica com 3 meses de teologia, ele acha que o pastor já está velho, defasado, já perdeu a linha de raciocínio. Só que eu vou dar uma notícia: se caísse isso aí, irmãos, por terra, juntasse o vigor do menino e a experiência do mais velho, se um souber a respeitar o outro, a idade do outro, o vigor do outro, a igreja não anda, a igreja decola. Porque eu vou dar uma notícia, hein? Vou dar uma notícia. A igreja se preocupa muito com a mocidade. E é verdade, temos que preocupar com os nossos adolescentes e os nossos jovens. Mas também não podemos esquecer dos nossos velhos. Porque se tem uma coisa que Deus respeita, são os velhos. Tanto é que quando João estava na sala do trono, ele viu 24 em volta do trono. 24 meninos? 24 anciões. Pronto, não tinha menino lá não. Roboão rachou o reino no meio, porque quis quitar menino. Escutou o menino, mas não escutou os mais velhos. Então vamos fazer uma coisa, vamos dar a mão e vamos junto que dá tudo certo em nome de Jesus. Pedro e João correndo, pega o texto, eu estou falando o que está na Bíblia, irmão. O texto diz que os 2 correndo, no meio da corrida, um se destaca, João. João olha para Pedro, eu quero crer que foi mais ou menos assim, antes dele deixar Pedro para trás. Ô Pedro, você não consegue acelerar mais um pouco não?
Quem sabe Pedro diz, não dá para acompanhar não, é que você é mais novo. Então fala o seguinte, a gente se encontra lá. Que eu estou tão ansioso que você está devagar demais. E João, foi e Pedro ficou para trás. Só que tem uma coisa, o texto diz que quando ele chega na boca da sepultura, ele não soube o que era para fazer. Correu, e quando chegou lá na frente, não sabia o que era para fazer. Ele chega na boca da sepultura e diz, o negócio aqui está diferente mesmo. Essa pedra não estava aqui, essa pedra estava aqui. Esse lenço aqui, não estava aqui, estava envolto na cabeça de Jesus. E você vai fazer o que, irmão João? É melhor esperar o pastor Pedro chegar. Quem chega depois? O velho Pedro, que Salomão vai dizer que a vitória não é para quem tem pressa, é para quem vai devagar. O que é teu, não precisa correr não, irmão. Não precisa vir de terno, rosa-choque, nem verde-limão para o obreiro te enxergar não. Quando chegar o tempo de Deus, Deus te busca na porta da tua casa, fica tranquilo. Não precisa cortar caminho para alcançar o que Deus tem. Não suba em altar cortando caminho. Não chega em lugar nenhum bajulando e nem jogando confete. Espera o tempo de Deus. Se for Deus que te colocar, você vai chegar. Quem chega mais tarde? O velho Pedro. O velho Pedro chegou e eu quero crer que a conversa foi mais ou menos assim. E aí, João, como é que tá? Bom, eu não sei não. Você não sabe o quê? Eu não sei, eu não entrei. E por que você não entrou? Eu fiquei meio receoso, eu achei melhor o senhor chegar. E correu para quê? Correu, e quando chegou lá na frente não soube o que era para fazer. Nota de rodapé para os mais novos. Vamos esperar os mais velhos, vamos dar a mão e vamos junto, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Pedro olhou para João e falou, não, João, entra para dentro. Entrou para dentro da sepultura, só que o anjo não estava mais. O anjo falou com Maria e foi. O Pedro entrou dentro da sepultura, o lenço estava lá de fora, mas o lençol estava dobradinho no canto. Pedro leva o lençol, chacoalha o lençol, olha para um lado, olha para o outro, volta para João e diz, João, você pode até chegar primeiro que eu, mas o tema da tua mensagem vai ser a mesma que a minha. Vamos correr e divulgar para o mundo que Jesus já santo. Ô irmão Pedro, o que será que a irmã Maria tinha mais para falar? Que a gente pensava que ia chegar aqui e encontrar o mestre e não encontramos. Vamos voltar para ver o que ela tinha para falar? Voltaram correndo tudo de novo. Só que não viram que quando eles vieram, ela veio atrás. Só que ela não entrou na sepultura. A Bíblia vai dizer no capítulo 20 que ela ficou encolhidinha do lado de fora, escondidinha. Quando eles saíram correndo, deixaram ela para trás de novo. Só que quando ela ficou, Jesus apareceu para ela. Maria. Ela disse, mestre, santo. Que cena, irmãos. Que privilégio que essa mulher teve. Que privilégio que essa mulher teve. Afinal de contas, as mulheres têm um papel fundamental no ministério de Jesus. Elas foram a última a sair do Calvário e a primeira a chegar na sepultura. As irmãs estão aqui, irmãs? Pronto, já deixei uma porta aberta para voltar na festa das irmãs. Maria, ide anunciai aos meus discípulos, para eles ficarem reunidos. Eles ficarem o quê? Ficarem o quê? Porque Deus só vai prosperar onde tiver união. Aonde não tiver união não prospera, irmãos. Reino dividido não vai para frente. Se o horário permitir, nós vamos chegar nessa pauta aí. Vamos voltar aqui. Ide anunciai aos meus discípulos que eu vivo. Manda eles ir para Galileia. Aí o texto diz que quando ela vai sair correndo, Jesus de novo, Maria! Pois não, mestre. E fala para Pedro junto, porque com Pedro eu quero falar no particular. Ela saiu correndo de novo e quando ela se encontra com os discípulos, aí agora a Bíblia não vai dizer que são mais dois. A Bíblia vai dizer que são os dois e os demais. E eu quero crer que ela chegou mais ou menos assim. Jesus ressuscitou. Como é que a senhora sabe, irmã Maria? Acabei de vir da sepultura e encontrei com ele. Mandou dizer para vocês que ele vive. Mandou dizer para vocês que ele é para vocês ir para Galileia, que ele vai diante de vocês. Pedro disse, acabamos de vir lá agora e não vimos ele. Não, é que vocês saíram correndo. Saiu antes da bênção apostólica, não viu a bênção completa. Porque tem gente que é assim, irmão. Se não for o pregador que ele gosta, ele quer ir embora antes. Se não for o cantor predileto dele, ele quer ir embora antes. Eu vou te dar uma notícia, fica até a bênção apostólica que tem coisa boa preparada para... Mandou falar para vocês ir para Galileia. O irmão Pedro, e falou que é para vocês junto, que com você ele quer falar no particular. Eita. Irmãos, eu tenho para mim que Pedro tremeu de alto a baixo.
Por quê, pastor? Ele tinha negado Jesus 3 vezes, irmão. Ele tinha ouvido de Jesus. Detalhe, ele viu o que aconteceu com Judas. E agora o homem que ele negou, que ele fugiu tanto, aparece dizendo: manda ele junto que eu quero falar com ele. Eu vou falar uma palavra cadando vence aqui. Eu quero crer que Pedro tremeu de alto a baixo. E vou mais fundo ainda. Eu quero crer que Pedro, quem sabe, pensou: agora minha batata vai assar. Ô irmão Pedro, você está com medo de ir para Galileia? Não, eu estou preocupado. Por quê? Porque Judas, que cobrou para trair, se matou, e eu que fui 3 vezes de graça. Irmão, a pergunta é: qual que é a diferença do pecado de Pedro e de Judas? Eu acho que se tivesse uma balança para pesar pecado, para mim talvez o de Pedro seria pior. Porque Judas, para fazer, cobrou, não foi de graça não. Pedro fez 3 vezes avisado e de graça. Só tem uma coisa: um tinha caráter e o outro não. Enquanto um saiu para chorar amargamente, pedir perdão, o outro não quis se arrepender, preferiu se matar. Mas o texto diz que eles vão para a Galileia. E quando chega na Galileia, Jesus parece que não aparece do jeito que eles queriam. Mas um dia o texto diz assim: e estando todos reunidos, com as portas e a janela fechada, Jesus entrou. Não pergunta por onde, irmão. Porta e janela fechada. Quando foram ver, Jesus já estava dentro do cômodo dando a paz do Senhor. Porque tem gente que é sem educação. Tem gente que não sabe nem dar a paz do Senhor para o seu irmão. Ele chega, ele passa do lado, ele pisa no pé, mas não dá a paz do Senhor. Mas Jesus mostrou dizendo: a paz do Senhor. O texto vai dizer que Jesus chega e diz: a paz seja convosco. Quando todo mundo diz amém, Jesus sumiu. Mas não vai abrir a porta? Não vai pedir licença? Por onde ele sumiu? Ele já estava ressurreto. E o Cristo ressurreto não tem mais o corpo da digestão. O Cristo ressurreto tem o corpo da combustão. É o corpo que nós vamos ter no dia do arrebatamento. É por isso que quando ele acaba de comer o peixe na praia, ele atravessa a parede e o peixe não fica na parede. É por isso que se a trombeta tocar aqui agora, eu quero ver forro de igreja, quero ver telhado de prédio, eu quero ver carcaça de carro, fuselagem de avião que vai segurar crente e salvo no dia do arrebatamento. Foram falar para Tomé: mas não é que Jesus ressuscitou mesmo? Não, isso aí a gente já ouviu. Não, mas ele veio na reunião. Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Então fica. Você não estava aqui, por isso que você não viu. Jesus deu uma ordem. É para ficar o quê? Reunido. Vamos dizer junto? Para ficar o quê? Você não veio na oração, não sabe o que acontece, chega depois querendo dar palpite. Fica aqui que você vai ver. E Senhor, eu quero voltar aqui, Jesus. Tem gente que não participa de nada, mas é bom para dar palpite. Tem gente que não chega junto na hora do eito, mas é bom para criticar. Tem gente que só aparece na festa. Tem gente que só aparece. Irmão, com todo respeito, as irmãs estão aqui, diga amém. Então deixa eu dar uma notícia. Para mim existe uma... Eu mesmo abri a porta, é que perigoso eu fechar agora, mas receba. Irmãos, para mim não deveria ser congresso de circo de oração. Para mim o nome teria que ser Congresso do Conjunto de Senhoras. Por quê? Circo de oração é muito diferente de grupo de senhoras. Grupo de senhoras se reúne uma vez por ano. Circo de oração está toda oração no pé do eito, ó. Aí você chega numa festa, 500 irmãs uniformizadas, que benção. Vai no dia da oração, não tem 10% de joelho dobrado. Não participa de nada, mas briga por causa do uniforme, dá palpite no pregador, quer brigar por causa do broche, quer brigar... Senhor, eu quero voltar, Jesus. Mas eu quero dar uma notícia: eu não vim aqui me aparecer, eu não vim aqui me apresentar, eu vim aqui entregar o que é dele e receber o que ele tem para nos dar. Oh, aleluia! Oh, Tomé, vem junto, vem na oração, vem no ensaio, participa, não chega só na hora que tá bom não, vem arrancar toco, vem tirar água da fonte, vem aqui carregar balde, vem aqui, aí você vai ver como é gostoso, Tomé, fica aqui com a gente. Tomé diz: pois agora eu vou ficar. Aí o texto vai dizer que eles estão orando reunidos, portas e janela fechada. Jesus chega novamente: a paz seja convosco. Tomé tomou a dianteira. Tomé disse: é o Senhor mesmo, eu queria que o Senhor provasse. E o Senhor quer que eu faça o quê, Tomé? Para provar? Mostra alguma coisa aí para mim ver que é o Senhor. Olha o pulso, olha o tornozelo, olha o lado que eu fui transpassado, Tomé. Lembra quando eu fui transpassado? Sim. Está vendo? Quer colocar a mão na ferida? Tomé disse: agora eu estou crendo. Jesus disse: então receba. Não seja incrédulo, mas seja. E sumiu de novo. Pronto. Mas aí Pedro ficou nervoso, irmãos. Pedro não tinha moral para estar na reunião, mas quis dar palpite. Pedro falou: quer saber de uma coisa?
Eu estou cansado. Cansado do quê, irmão Pedro? Bom, eu não mandei currículo. Foi ele que me chamou. Chegou um dia na beira da praia, pegando meu barco emprestado, eu emprestei. Foi maravilhoso. Mandei eu abrir mão de tudo, que eu não ia pescar mais homem, com o peixe, que eu ia pescar homem. Agora ele some, aparece, diz que quer falar comigo. Saí de casa, vim aqui para Galileia. Ele fica, aparece, some, aparece. Ele conversa com todo mundo, não olha para mim. Não tinha nem direito de estar na oração e estar dando um palpite. Você tinha que ficar quietinho lá na boca da sepultura, chorando amargamente, esperando ele te buscar. Mas ele foi lá, te convidou, te chamou para o banquete e ainda chega aqui e quer causar tumulto. Pedro disse assim, quer saber de uma coisa? Eu tenho profissão. Eu não preciso disso. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho diploma, eu tenho anel, eu tenho cartucho, eu não preciso passar por isso. Eu sei pescar, eu vou pescar. E o texto diz que Tiago disse, eu vou junto. João disse, eu também, porque um torto, irmão, se não segurar ele, ele leva no mínimo 3. Mas o sangue de Jesus tem poder. Não vai atrás de cabeça de ninguém não, viu, irmão? Fica com a chamada que Deus te deu, viu? Fica com aquele que te chamou e confiou no teu ministério. Fica com isso. Não vai atrás de proposta, não. Não. Mas ele carregou, ele foi pescar. A pergunta é, você já viu Deus abrir mão de quem ele chama, irmão? Ah, Deus busca em noitada. Deus busca em casa noturna. Deus busca na praia. Deus busca na balada. Esses dias um irmão chegou do Rio de Janeiro, um amigo que Deus me deu, pastor, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Chegou em mim e falou assim para mim, pastor Isaías, me ajuda em oração. Ô varão, amém. A minha mãe, nova convertida, tadinha, e a vizinha espírita, ó, na cabeça dela, pois tu acredita que minha mãe foi numa reunião espírita e gostou? Gostou que vai ficar lá. Falei, não, mas a senhora é crente, pelo amor de Deus. Não, filho, lá também fala de Jesus. Lá fala de Deus, de Jesus. Lá faz caridade, faz coisa de amor. E outra, nós estamos lutando para ir para o mesmo lugar. Estamos lutando para ir para o céu. Fica tranquilo. O senhor me ajuda em oração? Eu falei, vamos ajudar. Ele falou, puxa vida, o senhor acredita que Deus vai no centro? Eu falei, não, frequentar não, mas visitar. Você acredita? Pois a igreja orou. E quando ele voltou em São Paulo, ele disse, pastor, quero agradecer ao senhor pela oração. Deus não frequentou o centro não, mas um dia ele resolveu visitar. Eita glória, 2 vezes, irmã. Do jeito que Jesus desceu no centro, ninguém descia para fazer mais nada. E começou a ter um atraso na reunião. Daqui a pouquinho o cão pegou a mãe do chiqueiro e gritou para a mãe do pastor, chamou ela de um palavrão, xingou ela. Falou, por que você não cria vergonha e sai daqui, porque aqui não é teu lugar? Você está impedindo de nós trabalharmos. Ela olhou para o lado envergonhada e falou para a vizinha, eu? E o cão disse assim, você, porque o teu dono diz que aqui não acontece nada enquanto você estiver aqui. Deus vai visitar, Deus vai buscar. Chega, eles foram pescar, tentando pescar a noite toda. Eu não entendo de pescaria, irmão, e nem gosto. Mas eu vou falar um português aqui. Não pegaram o peixe por menor que fosse. Não pegaram um lambari. Estão tentando a noite inteira. Porque Deus é assim, irmão. Deus, quando Ele abre a porta, Ele abre mesmo. Mas quando Ele fecha, eu quero ver quem é que acha a chave. Aí chegou no alvorecer do dia, no amanhecer do dia, pescaram a noite inteira. Ou melhor, tentaram, não pegaram nada. Mas chegou um homem na beira da praia, olhou para o barco afastado um pouquinho da areia e gritou, pegaram alguma coisa? Os 3 olharam para a areia e disseram, não pegamos nada não. Quem sabe alguém diz, deve ser algum homem que está na praia tentando já esperar a gente para comprar nossa pescaria. Pegamos nada não. Aí o homem disse assim, joga a rede do lado direito. Alguém do barco gritou, é que você chegou agora, mas nós já jogamos. Jogamos direito, esquerdo, dianteiro, traseiro, não pegamos nada. O homem da areia disse, agora joga do lado direito, eu estou mandando. Quem sabe alguém disse, já obedece ele. Quem sabe dá certo, ele vai comprar nossa pescaria. Quando jogaram a rede, não conseguiram puxar. Quando conseguiram puxar, 153 grandes peixes. Tiago disse, eu sei quem faz isso. João disse, é o Nazareno. Pedro disse, eu estou nu, e ele me pegou agora. Pulou para... Oh, glórias a Jesus. Pegou, ó. Deus é especialista para pegar na surpresa, irmão. Vem para a areia. Vieram nadando. Não sei como Pedro se trocou, mas chegou na areia. Agora preste atenção. Quando chegou na areia, já tinha brasa acesa, peixe assado e água fresca.
Eu vou repetir, já tinha brasa acesa, peixe assado e água fresca. Porque eu quero profetizar na tua vida nesta tarde. Não vai faltar sapato nos teus pés, não vai faltar pão na tua mesa, não vai faltar veste no teu corpo, prepare um glória, não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. O Deus que te chamou, Alabachori. Olha, irmão, pastor Wagner, melhor coisa que Deus pôde ter feito para mim foi me escolher para o santo ministério. Como eu amo, irmãos. Às vezes os irmãos de Catanduva pensam, puxa vida, o pastor já deve estar chegando, ele mora pertinho aqui da igreja, ele já deve estar chegando. Eu chego, ô pastor, Pai do Senhor, mal sabe que eu andei quase 500 quilômetros. Já saio do altar, só afrouxo o nó da gravata, pego a estrada, cheguei na cidade, ponho a gravata, cheguei na igreja e entrei como se estivesse vindo de casa. É cansativo, pastor? Para mim não tem coisa melhor. Irmãos, não tem coisa melhor do que comer na palma da mão de Deus. Eu não sei se você já ouviu, porque na hora do almoço, alguns chegaram em mim e falaram, pastor, eu vi o senhor na rede social, pastor, eu vi o senhor no YouTube. Bom, se você ouviu o que eu vou falar agora, que você não esperou para ouvir aqui, então ouça de novo aqui. Um dia minha esposa chegou em mim e falou assim para mim, filho, eu estou precisando de um perfume. Eu fiz de conta que não ouvi. É para que queimar saliva, né, irmão? Só que ela não se deu por vencida, não. Ela olhou para mim e falou, filho, eu olhei para ela, pois não, eu falei com você. Eu falei, não, eu escutei, mas você não respondeu. Eu falei, porque eu não tenho. Falei, mas eu preciso de um perfume. Eu falei, quando eu tiver, eu vou te dar. Fui para uma reunião de obreiro e aquilo martelando na minha mente. Preciso de um perfume, preciso de um perfume, preciso de um perfume. E confesso, pastor, que eu comecei a murmurar. Falei, Senhor, eu louvo ao Senhor porque o Senhor me escolheu. Mas eu poderia trabalhar no ministério e trabalhar na vida circular. Por quê? Porque eu posso não ter o dinheiro, mas se eu tivesse daqui 30 dias garantia que eu teria o dinheiro, eu podia ter um cartão, entrar na loja, passar o cartão, comprar, dar para minha esposa. Daqui 30 dias eu ia ter um salário, eu podia pagar. Mas e agora? Agora eu não tenho. Fui falando isso com Deus, voltei falando isso com Deus. Quando eu cheguei, na época eu morava em São Paulo, quando eu cheguei aqui na estação Santana, que eu desci do metrô para pegar o ônibus, para ir para casa, do outro lado da Avenida Cruzeiro do Sul, eu vi um banco da bandeira que eu tinha a conta. Ardeu no meu coração. Vai lá e puxa o saldo. Mas ardeu tanto que eu falei, alguma coisa. Eu sabia que não tinha nada, mas ardeu tanto que eu falei, alguma coisa aconteceu. Ou o anjo desceu, alguma coisa aconteceu. Peguei, entrei dentro da agência, os terminais fora do ar, só tinha um funcionando, e por causa disso eu tenho um, fez uma fila. Peguei a fila, quando chegou a minha vez, que eu coloquei o cartão, que eu puxei o saldo, tinha alguma coisa na tua? Na minha, não, irmão. Eu confesso que eu fiquei com vergonha de Deus. Falei, meu Deus, eu senti arder no coração que tinha dinheiro. Eu estou achando que Deus está falando comigo, eu estou emocionado. Apertei cancela, ela me devolveu o cartão, eu coloquei no bolso. Quando eu virei, uma irmãzinha, 3 pessoas para trás de mim, falou, pastor Isaías? Falei, sou eu mesmo, irmã. Pai do Senhor, pastor. Saudade do Senhor. O senhor nunca mais voltou na igreja? E eu sou ruim para guardar a fisionomia. Falei, não, mas eu vou voltar, irmã. Daqui uns dias eu vou voltar lá. Ela disse para mim, então eu vou estar esperando o senhor. E naquela conversinha ali, um usou, outro usou, o terceiro usou, chegou a vez dela. Quando ela olhou, eu falei, irmã, se a senhora sair da fila, olha o tamanho que está a fila, a senhora vai perder a sua vez. Mas eu queria dar uma palavrinha com o senhor rápido. Falei, a senhora vai demorar? Não, então vai lá. Fui no cantinho da agência, fiquei esperando ela, terno, gravata, Bíblia, novão, bem bonitão de terno e gravata. Ela com chinelinho havaiana, sainha, roupinha rota, cabelinho despenteado, com todo respeito, faltando um dentinho na boca, muito simples. Aí ela veio com a mão tão apertada, irmão, com o dinheirinho dela que ela sacou ali, chegou perto de mim, já parecia um canudinho. Ela foi colocar no bolso do meu paletó. Eu espero que os irmãos entendam o que eu vou dizer. Eu me achei incapaz de pegar o dinheiro daquela mulher. Eu falei, minha santa, em nome de Jesus, muito obrigado, eu não preciso. Ela falou, mas pega. Não pego, muito obrigado. Deus não me impeça de eu ser abençoada, pastor. Mas eu não estava desfazendo, irmão. Eu estava me achando incapaz, novo de terno e gravata. Bom, mas eu novo de terno e gravata sem nada. Ela de chinela havaiana e abençoando. Mas isso aí é uma outra questão para um outro dia. Isso é uma pauta para a próxima convenção, irmão. Para a próxima convenção. Ela falou, pega, não me impeça de eu ser abençoada. A senhora já é abençoada só pela tua atitude. Eu agradeço a senhora de coração. Não, mas pega. E ficou, pega, não quero, pega, não quero, pega, não quero. Ela falou assim para mim, pastor, em nome de Jesus, pega. Eu olhei nos olhos dela e falei, irmã, em nome de Jesus digo eu não estou precisando, muito obrigado. Ela falou, então já que o senhor não está precisando e Deus está mandando eu te dar, pega. Vai que a sua mulher quer comprar um perfuminho, você não está nem sabendo, dá para ela lá. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai suprir o teu ministério. Receba esta palavra.
Alabachori, calavai. Naramamai. Olha, irmão, eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, não. Mas o nosso Deus é dono do ouro, dono da prata. A chave dos cofres da terra estão na palma da mão de Deus. Então eu vou te dar uma notícia: Deus tem carro para você, Deus tem casa própria para você, Deus tem provisão para a tua casa. Receba esta palavra. Ei, calabacho. Olha, chegaram na praia, peixe assado, água fresca e a fogueira acesa para aquecer. Sabe o que Jesus estava dizendo? Porque Jesus fala sem falar. Você entende isso, irmão? Isso aí é só para quem está ligado. Ele fala sem falar. A pergunta é: pastor, como que ele fala sem falar? É aquele hino, vai fazer a roda grande girar dentro da pequena. Ninguém entende, mas ele faz. Você entende isso, irmão? Ele fala sem falar. Sabe o que Jesus estava falando sem falar para os discípulos? Então perderam a noite de sono e não pegaram nada. Por quê? Porque já está tudo preparado. Olha aqui, ó. Você acredita nisso? Mas vamos para frente. Aí Jesus está conversando com os discípulos. De repente ele olha para Pedro. Eu quero crer que Pedro ficou meio desconfiado. Já não foi pego nas melhores condições. Agora está aceso em volta da fogueira. E Jesus conversando. Daqui a pouquinho Jesus para de conversar e fala assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Voltou a conversar com os discípulos. Daqui a pouquinho, só mais um minutinho. Ô Pedrão, tu me ama? Não, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Virou novamente, continuou conversando. Daqui a pouquinho a terceira vez, só mais um instante. Ô Pedro, tu me amas? O que ele disse? Senhor, eu já não sei mais de nada. Eu acho que eu te amo. Não é assim que está lá? Mas por que você está falando isso, Pedro? Porque eu já falei uma, falei duas. Ele está perguntando 3 vezes, eu já não sei mais de nada. Quando eu falei para ele que eu ia com ele até a morte, ele falou que antes que o galo cantasse eu negava 3, eu neguei 1, 2, 3. Acabei de falar a terceira, o bendito galo cantou. Agora estou falando que amo 1, amo 2. Ele está perguntando, já não sei mais de nada. Tu sabes, eu acho que eu te amo. Jesus disse: não foi isso que eu perguntei, só vou te falar uma notícia: apacenta as minhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Ô Pedro, eu não falei para você um dia que eu fechava a porta da pescaria do peixe para você pescar homem? Sabe o que Jesus estava dizendo? Peixe, Pedro, se pesca vivo para morrer. Eu mudei tua chamada. Agora tu vai pescar homem morto para fazer viver. Aí Jesus olha para ele e se cumpre o versículo 18. Aí chegamos no texto que nós lemos. Jesus olha para ele e diz assim: na verdade eu te digo, Pedro. Sabe o que é isso? A dupla referência da palavra. Jesus estava falando para Pedro entre linhas o seguinte: Pedro, presta atenção, porque o que eu estou falando é verdade e verdade 2 vezes. Ou seja, eu falo, assino, carimbo, faço acontecer, porque sou fiel para cumprir com a minha palavra. Hoje tu és moço. Vamos dizer junto? Hoje tu és? Tu és? Não foi isso que nós lemos, irmão? Jesus diz assim, ó: hoje tu és moço, tu se veste como quer, tu anda onde tu quer. Mas quando tu ficares velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde tu não queira ir. Vamos lá. Hoje tu és moço. Tu faz o que tu quer, Pedro, tu anda para onde quer. Mas quando tu ficares, outros vão fazer contigo aquilo que você não queira. Aí João vai escrever no verso 19: e Jesus disse isso significando com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que João está dizendo? Jesus falou que enquanto ele é novo ele não morre, mas quando ficar velho vão fazer com ele do jeito que ele não quer. Aí o texto diz assim, ó: e tendo dito isto, disse-lhe: segue-me. Jesus acabou de falar com Pedro, já levantou na areia e saiu andando, e disse: vem comigo. Os discípulos levantaram e foram. Eu quero crer que Pedro demorou. Demorou por quê, pastor? Porque antes de Pedro levantar, João já estava do lado de Jesus. Porque sempre vai ter alguém mais esperto, irmão. Fica fazendo doce aí com graça. Não, se não vir falar comigo, se não ligar para mim, se não vir na minha porta, se não mandar uma carta convite, eu não quero. É mesmo? Puxa vida, se tem uma coisa que não passa, é a oportunidade. Passa para mim, mas a oportunidade cai no outro. Mas a obra não vai. Porque tem gente que só caminha na base do confete. Se não falar o nome, se não citar o que fez, se não olhar para ele, não apertar a mão e não citar o nome dele, ele fica birrudinho, ele fica bicudinho, ele já não quer mais nada. Poxa vida, Jesus olhou e disse: quer, como quem diz, quer, vem, não quer, fica aí. Quando Jesus virou, quem sabe João disse: chamaram Pedro, e Pedro não foi, já que ele não vai, vai eu. Entrou do lado de Jesus, abraçou Jesus e está saindo de cena. Aí o texto vai dizer assim, ó: e voltando-se Pedro, tem tradução que diz assim, ó: e virando Pedro, viu que quem seguia Jesus era aquele discípulo a quem Jesus amava.
Aquele discípulo que na Santa Ceia colocou a cabeça no peito de Jesus e perguntou para Jesus quem é que ia trair ele. Ou seja, volta para o texto. Quando Pedro acordou para a vida, João já estava do lado de Jesus. Aí Pedro ficou preocupado. Aí Pedro, vendo a este, disse-lhe a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Jesus respondeu o quê? Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu. Vamos traduzir isso aqui melhor, irmão, para melhor compreensão? Quando Pedro acordou para a vida, João já estava no lugar dele. Aí Pedro fala: ô Jesus, Senhor, pois não, Pedro. E João, o que vai ser com ele? Porque o Senhor falou que eu vou ficar velho. Mas João, vai acontecer o que com ele? Jesus, num português mais rasgado, disse: ô Pedro, cuida da tua. Cuida da tua. João, cuida da dele e deixa comigo que eu cuido dos dois. O que Jesus respondeu? Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Ei, irmão, é isso que está escrito lá, ué. Às vezes as palavras estão bonitas, formais, engarrafadas, você não entende, mas vamos rasgar o português aqui. Se eu quero que ele fique, o que importa a ti? Segue-me tu. Traduzindo: ô Pedro, cuida da tua. Ele cuida da dele e deixa comigo que eu cuido dos dois. Aqui não acontece isso, mas se tem alguém aqui se levantando nesse ministério de cuidar da vida dos outros, cuida da tua. Eu cuido da minha. Pastor cuida da dele e Jesus cuida da igreja. Ô glória! Podia ter dormido sem essa, né, irmão? Mas foi cuidar do vizinho, receba. Olha, irmão, sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Ô Pedro, eu te chamei, tu demorou para vir. Agora que ele resolveu vir, você está querendo saber o que é dele? Cuida de você. Aí a Bíblia vai dizer assim, porque João registrava tudo. João registrou assim: e logo divulgou-se entre os irmãos aquele dito, que João não haveria de morrer, vírgula. Porém Jesus não disse que ele não morreria, mas o que Jesus disse foi: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Vamos traduzir isso aqui. Quando Jesus disse: se eu quero que ele fique, o que importa a ti? Começaram a falar: João não vai morrer. Quem foi que falou isso? Foi Jesus. Falou lá na praia. Para mim ele falou que eu vou ficar velho, mas João falou que ele vai ficar até que ele venha. Só que não entenderam o que Jesus disse. Aí João mesmo entendeu, dizendo: não, Jesus não disse isso. Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Mas vamos traduzir isso aqui. Jesus sobe ao céu depois de um intervalo de 40 dias, e a Bíblia diz que Pedro está pregando com Tiago. E o texto diz que os dois são presos. A Bíblia diz que o povo ovaciona, fica feliz porque prenderam Pedro e Tiago. Herodes, para agradar o coração do povo, mandou decapitar Tiago. Espada no pescoço, cabeça de um lado, corpo no outro. Ainda havia oxigênio no cérebro de Tiago. A pálpebra dos olhos de Tiago vibrava. O coração pulsando, sangue no pescoço de Tiago. Quando olharam para Pedro, a Bíblia diz que Herodes quis guardar Pedro para o outro dia para a festa. Só que a história vai dizer que pela lei romana podia-se matar um prisioneiro condenado à morte pela lei só até às 6 horas da tarde. E segundo os historiadores, já era quase 6, ou por que não dizer às 6. Eu acho que foi daí que nasceu aquele ditado: salvo pelo gongo. Ô Pedro, você só não vai morrer hoje porque o horário não dá. A primeira oportunidade que tiver, a tua cabeça vai rolar. Nós vamos guardar você. Herodes disse: guarda para outro dia. Fica tranquilo que nós vamos alegrar o povo. Colocaram Pedro numa cela uma cela especial, presídio de gente perigosa. Colocaram um crente lá. Para não bastar, colocaram 4 soldados em cada ponta da cela. 4, 8, 12, 16. E Pedro no meio. Para não bastar, mandaram algemar um de um lado e outro do outro, para guardar um homem que era pescador, frágil, era rústico. Tinha dia que ele estava simpático e delicado, que nem lixa de passar em parede. Mas o que esse homem ia oferecer, irmão, de resistência? Mas eu quero crer que se perguntasse para Herodes assim: Herodes, para que uma segurança tamanha dessa? Presídio especial, 16 soldados para o lado de fora, e um de um lado, o outro do lado dentro da cela. Por que tudo isso? Eu acho que Herodes ia dizer assim: porque esse povo é diferente. O dono dele ressuscitou. Tinha um amigo deles que já fazia 4 dias, ninguém viu mais dentro da sepultura. Esse povo aí é meio diferente, é melhor guardar. Só que tem uma coisa: enquanto Pedro está aqui dentro, as irmãs do círculo de oração de Jerusalém, eita, parece que só tinha a irmã agora no plenário, irmãos. Eita, eu vou voltar a fazer as pazes com vocês agora. As irmãs do círculo de oração de Jerusalém se reuniram para orar. Vai orar na igreja, irmã? Não, não ora porque está perigoso aí fora. Herodes já mandou matar Tiago e Pedro já está jurado para a morte para o próximo dia. Vamos orar cada um na sua casa. Quem que era dirigente do círculo de oração? A irmã Maria.
A irmã Maria era a líder do ciclo de oração da igreja de Jerusalém. Como ninguém faz nada sozinha, ela tinha uma auxiliar chamada Rod, que no latim quer dizer rosa. Colocaram elas duas lá na casa. A história diz, a Bíblia não conta, mas a história diz que a casa da irmã Maria era pequena. Era uma porta de entrada e a mesma porta para saída. Quem era alto se encurvava para passar pela porta. E existia uma janela. Há quem diga que a irmã Maria gostava de orar com poucos crentes, porque a casa dela era pequena. Mas ela dava ordem, vamos orar cada um na sua casa. Quando estavam dentro da casa, a história diz que ela falou assim: irmãos, nós precisamos orar para o pastor Pedro. Pedro está preso e amanhã ele vai ser morto, segundo Herodes. Mas se nós falarmos a mesma língua, alguma coisa vai acontecer. Eu não quero que aqui cada um ore do jeito que quiser. Aqui ninguém ora do jeito que quiser. Se vocês quiserem orar do jeito que quiserem, cada um vai para a tua casa. Se é para ficar na minha casa, é para orar do jeito que eu mandar. Aqui nós vamos falar uma frase só, porque foi Jesus quem ensinou que não é no muito falar. Então não adianta pedir para a família de Tiago que já morreu, não adianta pedir para João que ninguém sabe onde anda. Não, nós vamos orar para Pedro e nós vamos falar rápido, curto e objetivo. Solta Pedro Deus, 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 solta Pedro Deus. Alguém ergueu a mão e falou: irmã Maria, pois não, irmão, isso aí está parecendo reza, irmã. Não gostou, vai embora. Não, eu vou ficar. Então se é para ficar, é para falar a mesma língua. Se falar a mesma língua, o céu vai se abrir, um milagre vai acontecer. Vamos lá, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro. Daqui a pouquinho, umas tantas da manhã, alguém bateu na porta. Quem que era a porteira? A irmã Rod. A irmã Rod abriu a porta e alguém perguntou: não avisou que ia ter oração? Falei: mas não é para avisar, é para cada um orar na sua casa. Mas estão orando aí. Não, estão orando aqui, mas é os que tem aqui. A irmã Maria não quer que entre mais ninguém, porque está cheio. Não, a irmã Maria não falou nada não. Nós vamos entrar aí para dentro. A história diz que tinha 24 crentes. De 24 foi para 69. Bum! A irmã Maria disse: ô irmã Rosa, quem foi que mandou a senhora liberar? Está apertado demais, irmã. A história diz que as paredes transpiravam e o chão suava. A irmã Rosa disse: não sou eu, eles que entraram. Bom, já que está para dentro, coloca para falar a mesma língua. Se falar a mesma língua, pode ficar com a gente. Eita, o segredo é falar: solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. De repente alguém... A irmã Rosa abriu de novo, nem avisou que ia ter oração, hein? Isso não é para avisar não. É cada um orar na sua casa. Não, nós vamos entrar para orar. A irmã Maria não quer, é a senhora que não quer. Nós vamos entrar. De 69, 109. Ô pastor, mas coube? Ah, coube porque falava a mesma língua, irmão. Se falar a mesma língua, tem lugar para todo mundo. Tem gente que não cabe porque não sabe falar a mesma língua, mas se falar a mesma língua, tem lugar para todo mundo. Solta, irmão, Deus não aguentou. Porque se nós falarmos a mesma língua, Deus não aguenta. Imagine, quando nasceu meu filho, o pastor José Alves, eu não tinha carro. Aí minha esposa sempre gostou de orar antes de dormir com a família. Então ela liderava o culto. O João Vitor tinha 3 meses. Nós escorávamos o obreiro nos travesseiros no edredom. Eu sentava de um lado, a minha esposa do outro, e nós fazíamos o nosso culto doméstico. 2 hinos da harpa. Eu li uma palavra, eu orava pela minha casa, dávamos as mãos e fazíamos uma oração. Um dia eu falei para minha esposa, me lembro como se fosse hoje, uma terça-feira. Falei para minha esposa: filha, vamos pedir um carro? Porque olha, andar com bolsa, TT e bacia, não dá não. Falei: vamos. Senhor, o senhor dá um carro para nós? Eu preciso de um carro. Terça-noite, quarta de manhã eu levantei e fui no círculo de oração da igreja da minha mãe. Quando está acabando a reunião de oração, Deus tomou uma das dirigentes em profecia e me chamou pelo nome. Falou: Isaías, pediste tu um carro, né filho? Eu tenho. Abre a mão aí. E eu já fecho a mão. Quando eu fechei, toma a chave do carro na palma da tua mão. Eita, cheguei em casa, minha esposa: como é que foi a oração? Tremendo, você não sabe o que Deus deu para nós. Um carro. Minha esposa falou: é mesmo? E cadê? Eu falei: não, eu não sei, a chave ele deu. A chave está na mão, agora o carro eu não sei onde está não. Eu fui pregar numa reunião de obreiro e o plenário lá são separados. Os homens no plenário masculino e as mulheres no plenário feminino. E aí eu preguei de manhã no plenário masculino e o presidente falou assim para mim, daquele ministério: fica aqui com a gente, pastor. 3, 4 horas da tarde no máximo acaba. A gente volta 1 hora depois do almoço, já 3 horas já acabou. Não, eu vou ficar, pastor. Para mim é uma benção aprender com os irmãos. Aí eu estou ali, quando começou o plenário da tarde, um diácono chegou em mim e falou assim: pastor, mandaram o senhor descer lá no plenário feminino para o senhor pregar para as irmãs.
Quando eu olhei para o altar para ver se o presidente, né, enfim, ele já estava olhando para mim. Cheguei lá, quando eu cheguei, irmãos, eu sou observador demais. Eu não guardo nome, não guardo fisionomia, mas eu olho bastante. Uma das coisas que mais me deixou pesado na pandemia foi a máscara. Porque se tem uma coisa que eu não consigo guardar é nome, mas fazer leitura labial. De longe. E eu estou aqui só, falei, meu Deus, quanta mulher, Jesus, eu estou aqui. Daí eu comecei, falei, quantas mulheres tem aqui? Aí eu comecei a contabilizar, tantas cadeiras vezes tantas fileiras, resumindo, por volta de 600 irmãs. Aí eu estou aqui, quando eu acabei de pregar, eu pensei, olha o que eu pensei, pastor, porque se for para mim sair da minha casa, andar 4h30, só para mim vir aqui pregar, eu prefiro ficar na minha casa, irmão. Tudo bem, fui convidado para pregar, conheci os irmãos, para mim é um prazer. Mas no meio de tudo isso, a preferência é vir aqui adorar e entregar o que é dele. Amém ou não amém? E receber o que ele tem. Eu não vim aqui bater cartão e mostrar para pastor que eu estou aqui não. Nem na minha igreja, nem em lugar nenhum. Eu vim aqui para fazer a minha parte, com um propósito. Aí eu fico, então nós temos que ser inteligente, irmão. Inteligente. Paulo vai dizer que nós temos que apresentar o nosso culto racional. É inteligente. Quando eu olhei, eu pensei, meu Deus, se só eu e minha esposa e meu filho que não fala nada, pedimos um carro, Deus já deu a chave, se eu pedir para essas 600 irmãs, estamos em 603. Aí Deus não aguenta. Quando eu acabei, falei, irmãs, desculpa da liberdade, não foi me dada a oportunidade para isso, mas eu quero fazer um pedido. Posso fazer, pastora? Pois não. Me ajuda em oração, eu preciso de um carro, irmãos. Eu tenho uma criança recém-nascida e preciso de um carro. Se as irmãs me ajudar, Jesus vai dar. Amém, amém. A irmã pegou o microfone e falou, as irmãs vão orar pelo pastor para Deus dar um carro. Amém. Então nós vamos orar agora. Já estenderam a mão. Bom, orou, o senhor está liberado, pode voltar para o plenário masculino. Quando eu desci do altar, tinha uma irmãzinha muito simples, com um caderno desse tamanho, disse, pastor, cor, ano, modelo. Eu falei, do que, irmã? Me deu um choque ainda, irmão, porque foi tão forte que eu falei, do que? Do carro, ué, tu pediu, foi um carro, do que é? Eu fiquei olhando, ô terra. Falei, irmã, coloca aí, tem que ser coisa boa e com muita pressa. Põe aí, por favor. Ela disse, só vou parar de orar quando Deus mandar. Amém, Deus abençoe. Eu subi para o plenário. Passaram-se um tempo. Eu estou convidado para pregar na Assembleia de Deus do Campo de Ribeirão Preto, na cidade de Sertãozinho. O pastor da ocasião se chama Severino Ludovico. Irmãos, uma igreja gigante. 800 irmãs uniformizadas no congresso. A igreja cabe 3.000 pessoas sentadas. 800 irmãs no departamento. E eu pensei, se só 3 orou, Deus deu a chave, e já tem 600 comigo, são 603, mais 3.000 crentes no plenário, 603, Deus vai dar um carro. Só que eu pensei, só que o pastor é muito sério, pastor Severino não esboça a reação, ele bravo, é assim, alegre, também. Falei, mas a primeira brecha que dá eu peço, mas não precisou. Quando ele pegou o microfone, ele, vamos ouvir a palavra de Deus que o pastor Isaías, vem cá, pastor, já dá um microfone ao pastor. Pôs a mão no meu ombro, olhou para mim e falou, você está acompanhado com quem? Falei, minha esposa, meu filhinho e meus pais. Seus pais estão com o senhor? Quem é os pais do pastor? Que maravilha, o senhor viaja com seus pais? Falei, pronto, é agora que eu vou pedir. Falei, não, eu não viajo, pastor, mas eu não tenho carro. E meu pai faltou no serviço para poder me trazer até aqui. O senhor não tem carro? Não tenho carro. As irmãs ouviram, pastor não tem carro. O senhor precisa de um carro, pastor? Eu estou precisando. Então dobra o joelho aí. Estenda as mãos para cá. Olha o que ele diz, irmão. Quem vai escolher cor, ano, modelo, é ele. A gente só vai pedir para Deus acelerar o processo. Aponta a mão para cá e repete comigo. Manda o carro, Deus. A igreja manda. Ficou 5 minutos. Manda o carro, Deus. Manda o carro, Deus. Manda o carro, Deus. E não é que Deus ouviu, irmão. Estou indo para uma igreja pregar numa quinta-feira. Estou passando por aquela avenida Engenheiro Caetano Álvares ali, que tem bastante loja de carro. Eu estou dentro do ônibus. Quando eu olhei para a porta de uma loja, eu vou falar para crente, tá, irmão? Se você não entende, não tem problema. Mas quem entende sabe o que eu vou falar. Aquele carro piscou para mim. Na hora que ele deu o farol para mim, eu apertei a buzina, desci, cheguei na loja, terno e gravata. O moço veio me atender. Pois não? Gostei desse carro. Não, esse carro é novo demais. Não, eu estou enxergando ele. Gostei. Quanto que é? X. Posso mandar uma proposta? Fica à vontade. Y. Ele de entrada? Falei, não, para pagar à vista. Não, você está... Pelo amor de Deus. Aí eu pensei que era entrada. Não. Você não quer financiar? Não, não posso financiar. Por quê? Porque eu não tenho renda fixa. Ele disse, não, mas infelizmente não dá. Falei, chama seu patrão lá. Ele falou, para quê? Para você falar isso?
Ele falou, se eu chamar para você falar isso, eu vou tomar uma bronca. Eu pensei, você não sabe quantos crentes estão orando. Você não tem noção. Mas eu pensei em pensamento, irmão. Falei, Senhor, é esse que eu gostei. Pastor Severino mandou eu escolher o modelo. Já escolhi, é esse. Quinta, sexta, sábado, fui para uma reunião de obreiro. Estou passando, falei para minha esposa, vou sair mais cedo que eu vou passar naquela loja de carro. Minha esposa disse, será que não venderam? Não vende nunca. Ele vai vender tudo, ele vende um prédio, mas aquele não vai vender, que aquele lá eu já escolhi. Cheguei lá, o carro não estava mais na porta, mas já trabalhei no comércio, sei como é que funciona. Tem que mudar a vitrine, tira um, coloca outro, mas guarda o que estava na frente. Eu estou sabendo disso. Quando eu entrei dentro, lá vem ele de novo. Voltei. Vamos levar? Vamos levar. Quer mandar proposta? O que você quer fazer? A mesma proposta que eu mandei quinta-feira. Não dá. Quem está passando? O patrão. O patrão parou, falou, posso saber o que está acontecendo? Esse aqui é o dono da loja, esse aqui é um cliente, prazer, tudo bem, graças a Deus. Gostei daquele carro, vamos levar. Sim. Quanto que custa? X, posso mandar uma proposta? Y. Eu falei, não posso. Se eu te vender por esse preço, eu estou pagando para trabalhar. Eu não consigo fazer isso. Vamos fazer umas parcelinhas pequenas? Não posso também. Por que não? Não tenho renda fixa. O senhor é o quê? Eu falei, sou pastor. Ah, o senhor é pastor? Eu também sou crente, a paz do Senhor. O carro é meu Agora você vai ver com quem você está mexendo. Ele falou, o senhor é pastor e o senhor está precisando de um carro com muita urgência. Até 400 quilômetros eu viajo de carro. Tem uma criança pequena, não aguento mais carregar, bolsa, TT, bacia. E Jesus falou que vai me dar um carro. Só que eu não quero financiar, porque eu não tenho renda fixa. Então eu quero comprar à vista. E o que eu tenho é isso. Ele coçou a cabeça, falou, só um minutinho, deixa eu dar uma olhada no custo. Subiu, 5 minutos desceu. Falou assim para mim, a proposta que você mandou está de pé? Falei, se for aquilo, só aquilo está de pé. Ele disse, eu não tenho condições de fazer a obra, porque eu estou preso aqui. Mas eu não posso ir com os pés, mas posso ir abençoando. Se a proposta está de pé, leva o carro e eu vou ser abençoado do mesmo jeito. Aí vai em paz. Se nós falarmos a mesma língua, o céu vai se abrir, um milagre vai descer. Não, se eu fosse você, eu dava um glória por esta palavra. Deus chamou o anjo. Deus chamou o anjo e acabou de dizer assim, o seu horário já deu. Pedro falou, então outro dia eu saio da prisão. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Foi um prazer conhecer os irmãos. Bom feriado, bom final de semana. E levanta a mão, que a bênção de Deus repouse sobre a tua chamada, a tua família e o teu ministério. Tu pode dar um glória por esta